Tá bom, então eu já carreguei as minhas bibliotecas e a primeira coisa que eu vou fazer é inventar uma matriz que seja uma matriz de rotação. Porque o meu objetivo é usar o Maxima para ilustrar ponto a ponto como você faz para achar o eixo e achar o ângulo de rotação de uma matriz de rotação qualquer. Mas a gente já sabe que para ser rotação, a matriz tem que ser ortogonal do determinante 1. Então a primeira coisa que eu vou fazer, para começar aqui, é construir uma matriz ortogonal do determinante 1. Então vou começar com a construção de uma rotação. E eu vou construir essa rotação como produto de reflexões. Por que isso funciona? Porque quando você tem uma matriz de reflexão, a matriz de reflexão é uma matriz ortogonal, só que o determinante é menos 1. Mas, se você multiplica duas matrizes ortogonais, dá uma matriz ortogonal. Então o produto de duas reflexões vai dar uma reflexão. Se você faz uma reflexão, se você calcula o determinante de uma reflexão, bom, o determinante do produto de reflexões, perdão, o determinante de um produto é o produto dos determinantes. Consequentemente, como cada reflexão tem determinante menos 1, menos 1 menos 1 dá 1, e eu tenho uma matriz ortogonal do determinante 1 e, portanto, uma rotação. Tá? Então vamos construir as matrizes. Então eu vou chamar de o vetor correspondente à primeira matriz, vou chamar isso de 1, 2, 3. E vou chamar de U2 o determinante correspondente à outra matriz. Perdão, o vetor correspondente para outra reflexão. Então o vetor correspondente a outra reflexão vai ser 4 menos 2, 5. Pronto. Esses dois aí. Eu tenho que normalizar eles. Normalizei os dois. E agora eu preciso de uma matriz de identidade para poder construir reflexões. Então, matriz de identidade. Está construída e agora posso construir as duas reflexões. Então, R1 vai ser identidade menos duas vezes. Bom, como eu estou escrevendo meus vetores como linhas, vai aparecer a transposta antes aqui. Então, transposta de U1 vezes U1. Isso me dá a primeira matriz. E a segunda matriz é só trocar o 1 por o 2. Então aqui as minhas duas reflexões. A rotação vai ser o produto delas duas. Então isso é uma rotação. Vamos dar uma conferida para ver se é uma rotação mesmo. Então eu vou fazer transposta, R, só para a gente fazer a conta no máximo e relembrar como faz essas coisas. Então essa deu legal, essa realmente é uma de fato a matriz resultante é uma matriz ortogonal e o determinante é igual a 1. Então acabou a construção. O que a gente fez nesse parte final aí foi só para checar que realmente a matriz era uma matriz ortogonal do determinante 1. Então agora eu vou calcular o eixo. Tá? Então vamos lá, cálculo do eixo agora. Então cálculo do eixo da rotação R. Como é que eu faço isso? Bom, para calcular o eixo da rotação, eu sei que a rotação tem 1 como alto valor sempre. A gente mostrou isso. Para calcular o eixo da rotação, tudo que eu preciso fazer é resolver o sistema que corresponde a calcular os autovetores do alto valor 1. Então, para isso, eu vou construir primeiro uma lista de variáveis aqui, porque ela vai ter mais de uma utilidade. Então, as variáveis vão ser x, y, com i variando de 1 a 3. E aí eu crio um vetor baseado nessa lista de variáveis, mas eu quero ele como uma coluna, então eu vou pegar a transposta para poder escrever o sistema. Então agora eu posso escrever, obter as equações do sistema. Então eu faço R
menos a identidade, que é R menos 1 vezes a identidade, já que são os autovetores associados ao alto valor 1, vezes X. Vou botar um ponto. Opa. Pronto. Agora eu posso achar as equações. Então, eu vou pegar os coeficientes dessa matriz para ir variando de 1 a 3. Então, a matriz é uma matriz coluna, eu vou pegar as 3 posições da coluna. Tá? E agora eu tenho que resolver isso. Então, vou dizer que a solução vai ser, então, linsolve desse sistema relativamente à lista de variáveis. E eu obtive, como era esperado, uma coisa que tem dimensão 1. Bom, tendo obtido isso, agora eu quero construir um vetor no eixo. Então, vamos lá. O vetor do eixo eu vou obter da seguinte maneira. Eu vou pegar o vetor x e vou substituir em x os valores de x1, x2 e x3 que a gente obteve resolvendo o sistema. Bom, agora eu quero fazer, como eu quero um vetor numérico, eu vou fazer u igual a substituir no lugar em u o parâmetro %r1 por 1. Então, esse é o vetor u. Se você quiser pensar nele como um vetor unitário, se você preferir um vetor unitário para trabalhar, você pode simplesmente normalizar ele. Tá? Então, achamos um vetor do eixo. Então, deixa eu acrescentar um comentário. Então, o vetor U gera o eixo da rotação R. E agora a próxima coisa que a gente quer fazer é calcular o ângulo. Tá? Então, talvez eu queira acrescentar uma caixa separada. Vou calcular o ângulo. Tá, como é que eu faço para calcular o ângulo? Eu pego um vetor qualquer que seja perpendicular ao vetor do eixo, para ser um vetor que está no plano do eixo. Porque lembra que o ângulo é sempre medido no plano perpendicular ao eixo. Então eu pego um vetor no plano do eixo. No plano perpendicular ao eixo, perdão. Então, como é que eu construo um vetor no plano perpendicular ao eixo? A maneira mais fácil de fazer é olhar para esse vetor aqui e simplesmente fazer aquela brincadeira de bota 0 numa coordenada e troca as outras de posição, troca o sinal de 1. Tá? Então, a maneira mais simples de fazer, vou chamar o vetor de V, a maneira mais simples de fazer é simplesmente escrever o vetor, vou escrever como matriz, para facilitar as contas depois. Então, eu vou botar 0 na primeira coordenada, vou botar 1 na segunda e vou botar 7 décimos na terceira. Assim vai ficar 1 vezes o menos 7 décimos, quando a gente vira produto interno, fica 1 vezes... Deixa eu gerar o vetor aqui. Então, vai ficar 0 vezes a primeira coordenada, 1 vezes menos 7 décimos, mais 7 décimos vezes 1 vai dar 0. Tá? Beleza. Então, esse vetor é um vetor perpendicular ao eixo. E agora eu tenho que pegar o transformado dele pela matriz de rotação. A gente já sabe que quando a gente transforma um vetor que é perpendicular ao eixo, o vetor que eu obtenho é um vetor também perpendicular ao eixo. Porque a gente diz que o plano perpendicular ao eixo é invariante pela ação da rotação. Então, vamos pegar o vetor perpendicular ao eixo. Para facilitar a minha vida depois, eu vou fazer o seguinte, eu vou normalizar logo esse vetor. Tá? Está aqui ele normalizado agora. Então, agora eu vou... para poder aplicar a matriz nele, eu vou ter que fazer o transposto. Então, vou fazer logo isso. Então, agora eu posso aplicar a matriz. Eu vou chamar de V1 o resultado da aplicação da matriz a matriz R, perdão, ao vetor V. Pronto. Esse é o vetor resultante. Tá? Então, a única coisa que falta fazer agora é calcular o ângulo entre os vetores.
Tá? Mas o cosseno do ângulo entre os vetores, a gente sabe que é o produto interno dividido pelas normas dos vetores. Como eu já normalizei os vetores, eu sei que a norma é 1, não preciso fazer nada. Não preciso dividir pelas normas. Tá? Então tudo que eu tenho que fazer é o produto interno entre os dois vetores. Então o produto que eu tenho que fazer é o produto interno entre o vetor V e o vetor V1. Esse é o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo é menos 2 sétimos. Tá? E vamos calcular quem é o ângulo, então. Então, dá π menos a cosseno de menos 2 sétimos. Ele, na verdade, não fez a conta explicitamente. Se você quiser um número para isso, você pode forçar ele a calcular em ponto flutuante. E o que a gente descobriu é que o ângulo é em torno de... É quase 2 graus, né? É quase 2 radianos. É 1,8 alguma coisa radianos. Tá? E com isso a gente descobriu quem é o ângulo de rotação. Então a gente sabe agora como fazer para achar o eixo e para achar o ângulo de rotação, inclusive usando o máximo.